Oi, gente! Eu sou Tabata Puentes. Eu sou Luana Xavier. Você achou que a gente tinha desistido? Ah, achou errado! Esse é o Não Pode Nem Sai de Cima, o podcast do seu agrado, do seu coração, que você ama e a gente sabe. Esse é o segundo episódio do Não Pode Nem Sai de Cima. O comeback do ano, tá, bebê? A volta dos que não foram. Mas, antes da gente contar pra vocês o que aconteceu de maio pra cá, aquela velha história. Já tá seguindo a gente? Não tá seguindo? Se não tá seguindo, tá errado. A questão é, @NãoPodeNemSai. Você vai seguir a gente no TikTok, vai seguir no Instagram. Mas no YouTube, que é onde tem os episódios inteiros, você vai seguir a gente e ativar o sininho. Ativa o sininho pra sempre receber notificação quando tiver episódio novo. E aí a gente vai falar pra galera, Luana, onde a gente tava nesse tempo? Onde estavam Tabata Puentes e Luana Xavier? Você tá com essa curiosidade? Aliás, vamos fazer o seguinte, pensa aí, o que você acha que aconteceu nesse tempo pra gente ter sumido? Aí você manda no nosso direct e a gente vai trocando uma ideia por lá. Então, O que aconteceu com você, Tabata? Vai, me conta, que eu não sei nada da sua vida. Porque minha vida é isso, entre embarques, desembarques, no seu caso, agenda mais lotada do que diva pop, né? Porque essa menina aqui não para, gente. Cerimônia, shows, resenha com os amigos, a gente desapareceu. É porque assim, se eu fosse cantora, porque eu sou atriz, mas se eu fosse cantora, eu cantaria. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. E é isso, minha vida aconteceu o quê? Embarque, que é basicamente isso. Eu embarco e volto, embarco e volto. Antes eu embarcava 60 dias e ficava em casa 60. A única coisa que mudou é que agora eu embarco 90 e fico em casa 90. Fora isso, tá tudo a mesma coisa. Uma vida super tranquila. Super. E eu tenho que dizer pra vocês que, assim, nesse período também, embora Tabata fosse a embarcada do rolê, mas a minha vida era quase a de embarcada também. Porque eu fiz peça de teatro em Salvador, então ensaiei a peça e estreiei a peça e fiz temporada lá. Então fiquei um tempo afastada aqui do Rio, porque nós moramos no Rio de Janeiro. Só que nesse tempo tu tava também Não, nesse meio do caminho, eu também fiz o meu espetáculo monólogo, Pequeno Manual Antirracista, pelo interior de São Paulo, então tiveram várias apresentações também, eu tava fazendo 2 personagens ao mesmo tempo. Imagina como a cabeça da pessoa tava totoca. Como é que com 2 personagens simultâneos a pessoa ainda ia conseguir fazer podcast, entendeu? Então isso é o que eu tenho em minha defesa pra explicar um pouquinho do nosso sumiço. Mas, agora que a gente voltou, a gente tá voltando com a corda toda, porque a gente quer falar um bocado, entendeu? A gente tem mais história ainda pra contar, porque assim, é possível, Tabata, você estando embarcada, conseguir manter ali, às vezes, um contatinho, entende? Resgatar um negócio de um falecido. Tema sensível. Mas agora falando sério, é possível manter algum tipo de relação, ainda que assim, esporádica, à distância, estando embarcada? Minha vida se resume a relacionamentos à distância, inclusive com você, né? Porque se não for à distância, eles não existem, né? Porque eu tô metade do ano embarcada e outra metade aqui, então assim, meus pais, né? Metade do relacionamento com eles é à distância, meus amigos, enfim, minha família, mas organizando direitinho, né? E eu, como boa virginiana que sou, organizando a agenda, dá sim, gente. Quem quer dá um jeito. E a gente tem que pensar o seguinte, que não é só a Tabata que vive essa vida, né? Tem muita gente que também tem que encarar esse tipo que eu ia falar. de A gente rotina. lá tem mulheres casadas com filhos, homens casados com filhos, divorciados no segundo, no terceiro casamento. Então, assim, tem pra todos os gostos. E assim, se não desse, né? Como é que a gente ia... O que comem? Como se reproduzem as pessoas que trabalham embarcada? Tem que dar. Agora, existe aquele mito, e eu quero que você me conte se isso é mito ou se isso é verdade, que as pessoas que trabalham no mar, que trabalham embarcadas, enfim, é aquela coisa do um amor em cada porto? Silêncio. Ela tá pensando... Eu vou falar por mim. Vai. Tabata Puentes. Não. Mas o campo amostral ao qual eu tenho acesso é um pouquinho. Porque eu acho que é muito daquilo. A pessoa tá longe de casa, ela pode ser quem ela quiser. Então, quando você vai conhecer uma pessoa nova, você pode dizer, eu sou dentista, eu sou... trabalho na prefeitura. E quem tá ali te conhecendo da primeira vez vai acreditar. E depois nunca mais vai te ver. Então, assim... eu acho que é mais essa liberdade de poder ser
qualquer pessoa que dá esse incentivo. E falando de homem, né, ainda tem aquela coisa do DNA ali que ajuda também a ter esse nível elevado aí de, digamos, volatilidade. Ah, ela quis ser assim tão delicada, né? Pra falar de algo que todo mundo sabe exatamente o que é. Que na minha terra chama safadeza. Ó, a gente vai botar um kill na minha fala, sabe? Pra poder disfarçar que eu falei essa palavra. A gente bota um pi. Eu gosto. Mas então, a gente veio pra cá agora, hoje, nesse momento, pra contar pra vocês os nossos planos, mas sem esquecer de um detalhe. Qual é? Qual é, senhoras e O senhores? final da história da Camila, minha gente. Ó, se isso aqui fosse uma novela, porque é um podcast, mas se fosse uma novela, a gente ia fazer agora um flashback. Então, nesse flashback, se você não assistiu o nosso primeiro episódio, esse é o momento que você vai entender que é importante você assistir. Então, volta lá, assiste o primeiro episódio, mas de qualquer forma, para te facilitar o entendimento, a gente vai trazer mais um pouquinho da história da Camila. Camila é uma seguidora nossa que lá nos primórdios mandou a história dela pra gente e a gente contou a história dela aqui para que a gente pudesse dar um pequeno pitaco, sugestões, Só que na época a ideias. história ainda tava rolando. Então, quando a gente leu a história dela no primeiro episódio, até a gente ficou sem saber o que ia acontecer. Botamos o vídeo no ar, no YouTube, e depois de muito clamor, Camila contou o desfecho da história e a gente vai trazer ela resumida. Porque esse podcast, ele começou como um hobby, né? Ah, estamos fazendo nada, a gente tem pouco assunto, pouco compromisso, vamos fazer um podcast. Mas a gente resolveu que agora a gente vai levar a sério. E assim, a nossa principal fonte de dados, pesquisas, números e resultados para o Não Pode Nem Sai de Cima, vocês já devem imaginar. As nossas próprias histórias, porque a gente tem história beça. E isso eu acho que é o que traz mais riqueza pro nosso podcast, né? Porque a gente é muito verdadeira aqui, a gente de fato abre o nosso coração, obviamente preservando a identidade das pessoas que estão sendo citadas, faladas. Então, inclusive, se você quiser mandar a sua história pra gente, pode ficar tranquila que a gente não vai falar qual é o seu nome, a gente não vai dizer exatamente quem é você, a gente só quer saber um pouquinho mais da sua história, porque a sua história e o fechamento dela, a resolução dela, pode servir de exemplo para um monte de gente que acompanha o nosso podcast. E aí, nessa pegada, nesse pique, a gente vai pro nosso quadro Pitaco Coletivo, onde vamos desbravar, desvendar, descobrir o final da história da Camila. Mas é porque eu tive que resumir, gente. Porque a história, se fosse contar tudo o que aconteceu, era papo de Grey's Anatomy, 18 temporadas. Mas aí, Tabata, dá mais uma resumida pra gente, no iniciozinho da história da Camila, só pra galera entender da onde vai partir o nosso pitaco agora. A história da Camila encontrou um cara no carnaval que parecia ser fora da curva, né? Fez movimento para ir até ela, fazia questão de encontrar com ela, só que esses movimentos eram sempre durante a semana. E aí, do nada, ele ficou doente, só que tava postando stories na piscina, na praia, não lembro muito bem, mas acho que foi na praia com os amigos. E depois de sumir, desaparecer, ele voltou com a "e aí, bebê?" Do absoluto nada. E é a partir daqui, deste ponto, que vamos continuar. Meninas, disse Camila, depois daquele famoso "e aí, bebê?", seguido de silêncio e sumiço, decidi fazer o que toda mulher em fase de evolução faz. Deletei. Deletei o número, o histórico, o áudio da voz mansa dele e até o print do story na praia. Olha aqui, na praia. Só que como todo macho indeciso em fim de carreira, ele reapareceu. Um mês depois, com a clássica "estou pensando em você, sabia?" Ah, gente, não, peraí, vou dar uma pausa aqui na história. Será que não existe entre esses homens uma certa criatividade, uma vontade de ser diferente, sabe? De não fazer exatamente o que a cartilha masculina manda? Mas não. Eles vão lá e fazem exatamente aquilo que a gente imagina que eles vão fazer. Ai, que Aí o que como eles são Camila óbvios. fez? Camila disse, eu ri, porque realmente pensar não gasta nada. É isso, ele nem pensou pra usar uma frase diferente. Dessa vez, respondi com o GIF, aquela da Nazaré confusa. Maravilhosa. Responde muita coisa. Essa figurinha da Nazaré Confusa responde muita coisa. Porque ele vinha de onde exatamente? Do túnel do tempo? Ele insistiu. Disse que tinha se atrapalhado, mas que queria me ver de novo. Que eu tinha sido especial. Gente, a pessoa some depois de um mês, vai dizer que é especial. Uhum. É o quê? Especial de fim de ano? Que só aparece uma vez no ano? Não, eu fico me perguntando, nesse um mês que ele tava sumido, aconteceu o quê? Ele tava preso?
né? Porque aí pra pessoa não se comunicar, absolutamente sumir por completo, pra mim é assim, tava com problema na justiça, tava preso, tava ali com tornozeleira eletrônica. Ligações do presídio, tá, gente? Não sei vocês aí, o pessoal do Rio de Janeiro vai entender a referência, tá? E aí ela continua. Mas sabe o que mudou, meninas? Eu que mudei. Antes eu ficava tentando entender o que fiz de errado. Agora eu entendi que eu não fiz nada de errado. Eu só fiz demais pra quem não tava pronto nem pra fazer o mínimo. Camila entendeu tudo. E então eu agradeci, porque ele me mostrou rapidinho quem ele era. E porque dessa vez eu não precisei implorar pra sair da situação. Eu saí leve, sem drama, sem textão, sem raiva, só com clareza. Então é isso. Obrigado por me deixarem contar essa história e por mostrarem que ser um spa emocional... porque ela falou isso no início da outra, né? Por ser um spa emocional por uma noite não me define. Hoje eu sou um resort com diária cara, meu amor. E 0 vaga pra hóspede folgado. Beijos, Camila. Gente. As referências de Camila são maravilhosas. São muito boas. Agora, vamos aqui comentar um pouquinho sobre a história de Camila, por ser essa história que muitas de nós vivemos, né? Essa é a verdade, infelizmente. E aí, eu quero entender, assim, você que tá acompanhando a gente, pra você sair de uma história dessa, de um cara que de início tava parecendo super solícito, super participativo, que queria sempre estar com você e tal, inventando situações bacanas pra vocês se encontrarem. Lembrando que essas situações sempre eram durante a semana. Final de semana ele sumia, né? O que é um clássico também dos homens. E aí, quando você percebe que você já tá, tipo, envolvida, como conseguir se livrar? Porque a Camila, ela foi, tipo, objetiva. Quando ele apareceu, depois de um mês sumido, ela foi lá, mandou um taxativo muito obrigada, sabe? Ok, sua oferta tá sendo muito bacana, mas não tô afim, não, desculpa. Hoje não. Mas quais são as formas de você conseguir sair dessa situação se você não for uma pessoa assim tão taxativa, tão objetiva, tão segura de si, sabe? Eu acho que tem um ponto muito importante aí. Eu falei isso lá no primeiro episódio. Ele largou um love bombing pra cima dela, moveu mundos e fundos pra encontrar. Criou aquela coisinha, né? Não, ele é diferente. Dessa vez vai ser diferente. Depois do nada, um ghosting. E aí, Camila... No início que ela falou, ficava tentando entender onde é que ela tinha errado, porque a gente se coloca, né? Será que foi alguma coisa que eu falei? Será que foi alguma coisa que eu fiz ou não fiz? E aí, dessa vez, ela resolveu que não. Que ele era o errado. E que bom, né? Porque uma pessoa que some um mês, pelo menos dessa vez ele não voltou com... E aí, bebê? Né? Porque era... Mas ela era tão especial, por que ele sumiu um mês, gente? Acho que nem preso. Pra mim, nem se tivesse preso, não ia colar, não. E aí eu vou contar aqui uma história que eu passei, já há um tempo atrás, que era um cara que eu conheci, tipo, por rede social. Porque Instagram realmente é um canal que é possível de você conhecer pessoas. Tem gente que não usa Tinder, não usa Bumble, não usa nada disso, mas usa ali o seu próprio Instagram, viu alguém que apareceu, sei lá porque o algoritmo resolveu mostrar, você acha interessante, começa a seguir, né? Aí segue de volta e começa aquele papo. Curtir stories, mandar foguinho, quando vê, tá marcando encontro. E aí eu passei por isso com um cara que não era do Rio de Janeiro, ele era de outra cidade. E aí a gente começou a trocar ideia e tal, mas eu nessas minhas viagens, né, com teatro, com publicidade e tal, eu sabia que eu ia estar na cidade dele, tipo, muito em breve. E ele ficava falando comigo, assim, todo dia, mandando mensagem, do tipo, ai, caraca, que bom que você vai estar aqui, a gente vai fazer várias coisas. E era um cara solteiro. É importante falar sobre isso, porque, assim, é um cara... Dizer que o cara é solteiro mostra que o cara provavelmente tem uma certa disponibilidade pra te encontrar. E eu acho que até mais do que disponibilidade, disposição. Porque se a pessoa tá dizendo que quando você vier, vocês vão fazer várias coisas legais, isso é ele que tá dizendo, não é você. Uhum. Então ele tem uma disposição pra de fato estar com você. Até porque quem estaria na cidade dele era eu, assim, né? Então ele seria o anfitrião. Que ia me mostrar tudo. Cara, vocês não estão entendendo. Eu tinha gravação e aí eu falava pra ele assim, eu vou gravar tal dia, não sei aonde. Aí ele, caramba, é muito perto da minha casa. Eu dou aula e tal, porque ele é professor. Eu dou aula, mas assim, só que ele tem mais alguma outra profissão que agora eu não lembro qual é. Não, hoje em dia, minha filha, só um CNPJ não tá dando conta, não, porque haja boleto. Então, eu sabia que, assim, o tempo dele não era exatamente um tempo, tipo, super disponível, mas foi uma cidade que eu ia ficar 3 semanas, se eu não me engano, assim. Então, tinha bastante tempo ali, algum intervalo ele ia conseguir. Ele não trabalha 24 horas por dia. Quem quer
Arruma um jeito. E como era ele que ficava sempre nessa insistência do você vem pra cá, que bom que a gente vai conseguir se encontrar, o destino aí facilitando a nossa vida, já que a gente mora em cidades diferentes, blá, blá, blá. Ai. Beleza. Aí, nesse primeiro momento, que eu ia gravar num lugar, ia fazer uma gravação, tipo, numa rádio, que era perto da casa dele, ele falou, pô, eu vou conseguir passar pelo menos pra te ver, mesmo que eu não consiga ficar muito tempo. Cara, eu tô até agora esperando lá. Porque eu falei, tô chegando. Aí ele, não, tá chegando, ótimo. Em 20 minutos eu apareço. Cheguei lá, entrei pra gravar, botei meu celular no silencioso, nunca mais vi. E nada, aquilo, né? Quando termina a gravação, você vai e liga o celular e fala assim, com certeza vai ter um bombardeio de mensagem dele. Não tinha. Aí eu fui e mandei uma mensagem, eu falei, e aí? O que aconteceu? Aí ele, caraca, me enrolei aqui. Mas não, peraí, vou passar pelo menos pra te dar um beijo. Eu também tô esperando esse beijo até agora, cara. E aí o que eu fico me perguntando é, por que insistir? E tô falando da parte do cara, né? Já começa a ficar até com calor. Por que o cara fica nessa de, não, peraí, eu tô indo, se ele não está indo? A sinceridade economiza o tempo de todo mundo. Eu vou morrer falando isso. Cara, não dá pra eu ir, tô ocupada. Olha, sei que você tá aqui pertinho da minha casa, mas não vai rolar. A gente tenta marcar outro dia. E aí, o que aconteceu é porque, pegando esse exemplo da Camila, né, que o bofe dela mandou, e aí, bebê, nossa, né? Ai, que saudade, blá, blá, blá. Depois que eu voltei pro Rio de Janeiro, ele ficava me mandando mensagem assim, e aí, sumida, não quer falar comigo mesmo, né? Querido, eu tava na sua cidade. Não, olha aqui, querido, não quero, muito obrigada, agora eu estou no meu DDD. Se vira. E aí agora, a minha... Quer dizer, agora não, né? Mas logo depois que rolou isso, né? Depois que eu tinha voltado pro Rio de Janeiro, a minha resposta pra ele começou nas redes sociais, quando ele me mandava direct, tá? A minha resposta pra ele era sempre assim, ai, quer saber de mim, por onde eu ando? Acompanha meus stories. Cara, sabe? Me deixa, hein? Fala sério, é isso, não pode nem sair de cima. Nem sai de cima. Ai, e aí, Camila, deixa eu falar pra você... Você arrasou, você entregou tudo, você mostrou ali uma segurança, sabe? Mostrou que você é uma mulher empoderadíssima, porque é importante a gente saber o que a gente quer e a gente colocar isso bem nítido pra todo mundo. Não é só a gente saber, a gente tem que mostrar o que a gente quer. Mas eu acho também, pegando mais um gancho aí, mais importante do que a gente saber o que a gente quer, é a gente saber o que a gente não quer e o que a gente não vai aceitar. Nem por homem, nem por pessoa nenhuma. E um dos grandes motivos, assim, da gente ter criado esse nome para esse podcast, de ser o Não Pode Nem Sai de Cima, é óbvio que tem, né, uma brincadeirinha, mas é porque é uma situação que a gente vê, e aí, falando aqui como mulheres heterossexuais, que a gente vê muito nessas relações das mulheres com os homens, que é dos homens que eles não são decididos. A gente normalmente sabe o que a gente quer, a gente normalmente demonstra o que a gente quer, e eles fazem um movimento exatamente contrário, que é sempre ficar nessa enganaçãozinha, né, cozinhando a gente. Assim, cara, não tá afim, meu irmão. Mete o pé, como se diz aqui no Rio de Janeiro, sabe? Segue teu caminho aí e deixa a gente em paz. Música, libera ela. É isso, cara, não quer, libera porque alguém quer uma mulher incrível dessa. Deixa a fila dela andar, cara. Sai de cima. E aí, dependendo de qual é o signo da pessoa, porque eu sou uma pessoa que acredita muito em signo, né? Então, o signo, ele tem mostra muito quais são as nossas características. Eu, por exemplo, que sou canceriana, tenho muito essa coisa do encantamento, de romantizar. Então, se o cara começa a se mostrar essa pessoa super solícita, participativa, presente e tal, eu já vou me encantando, eu já imagino o quê? A gente casado, com filhos, sabe? As crianças no parquinho. Correndo no quintal. Exatamente. Ai, que coisa linda. Eu já faço essa cena toda. E aí é óbvio, né, que, ok, essa cena toda que eu construo na minha cabeça é uma culpa absolutamente minha, eu que lide ali com as minhas expectativas. Mas só que ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com as nossas expectativas, a gente é responsável por elas, a gente também tem que entender que se o cara traz possibilidades pra gente, se ele demonstra determinadas atitudes, é óbvio que a gente vai acreditar. Até porque se a gente não acreditar na humanidade, não acreditar nas pessoas... E Lua, eu acho assim, tem muita mulher que não quer nada. Tem mulher que só quer curtir, só quer se divertir. Então, e tá assim, tudo bem. Tá tudo bem, é só você ser sincero. Porque se você encontrar uma mulher dessa, ela vai dizer, beleza, eu topo curtição, eu topo casual, eu topo nada sério. Mas se você não for sincero, às vezes, você está ocupando o tempo de uma mulher que não topa casual, que não topa curtição e que, de fato, quer alguma coisa séria. Então, assim, tá perdendo o seu tempo e o da queridona. Então, assim,
Vaza. Eu tava falando recentemente, né, no direct com um cara, e não era pra mim, não. Tava fazendo uma ponte pra uma amiga minha. Uma amiga minha. Agora é assim, gente, a gente só se relaciona com indicação. É tipo currículo, você tem que dar referências, entendeu? Luana agora tava analisando o currículo. Quem precisar, manda pra ela. Eu tava nessa minha função de cupido ali, tentando fazer essa ponte. São duas pessoas, né? Uma amiga e esse cara que já se conhecem, trocam ideia e tal, mas ficam muito mais aquela coisa de, a gente é amigo, não tem nada demais. Aí, eu fiz uma postagem aleatória, um story com uma conhecida minha, que é famosa, inclusive. E aí esse cara virou e comentou no direct e falou assim: caraca, me apresenta essa aí, que é muito gata e tal, nananã. Aí, mas calma, ele solteiro, minha amiga solteira, então assim, ninguém tem nada com ninguém, tá tudo certo. Ele viu uma pessoa na minha postagem e resolveu comentar e perguntar se eu podia adiantar pra ele. Aí ele virou e comentou, aí eu falei pra ele assim, eu nem tenho intimidade com essa pessoa que eu tô na foto e tal, mas eu tenho uma amiga maravilhosa pra te apresentar, porque eu adoro usar essa tática, dizer assim, olha, eu tenho uma pessoa maravilhosa pra te apresentar. Eu faço isso com muita gente, né, Tabata? Já fiz isso bastante. Não sei se você sabe, tô te contando agora. Talvez. E aí eu falei isso pra ele, que eu tinha uma pessoa pra apresentar pra ele. Aí comecei a botar as características, né? Falando assim, ela é muito gata, ela é inteligente, trabalhadora, não sei o quê. Aí ele foi muito sincero, eu achei isso muito bacana. É esse destaque que eu queria fazer aqui, que é possível o homem ser sincero. Existe esse caminho também, tá? Não precisa só ser o cara que enrola. Aí a resposta dele pra mim, ele sabia que eu tava falando dela, porque ela é a pessoa que a gente tem em comum. E aí ele disse assim, pra mim não dá, porque é certinha demais. Eu tô precisando de alguém na mesma vibe que eu, porra louca que nem eu. Olha aí. A economia do tempo até do intermediário, minha gente. Aí eu já entendi, não vou ficar... que a gente quer, Brasil. Não vou ficar ali insistindo com ele, entendeu? Já lancei essa brincadeira de que eu tinha alguém pra apresentar, ele já descartou, porque ele sabe de quem se tratava, e tá tudo certo, e a vida segue. Olha que simples. Ai, gente, vamos lançar uma cartilha de como ser sincero e economizar nosso tempo? Bom, gente, fizemos essa introdução aqui desse episódio para vocês saberem que a gente tá de volta e a gente devia realmente uma explicação para vocês do porquê do nosso sumiço e a gente também devia esse finalzinho da história de Camila. E já demos aqui o nosso pitaco de que Camila arrasou demais na forma dela de resolver esse imbróglio em que ela se encontrava. E aí, vamos adiantar um pouquinho pra galera que segue a gente, o que teremos nos próximos episódios, porque no próximo episódio, a nossa convidada, porque a gente vai ter convidada! A outra novidade também, galera, olha aqui, agora a minha já tá meio sujinha, né, mas olha, temos canequinha do nosso podcast, a gente tá vendo como a gente tá levando a sério? A gente tem caneca, a gente tem convidada, a gente tem novas histórias. Então, no próximo episódio, vocês vão poder acompanhar uma convidada que ela é, digamos assim, camaleônica, sabe? Ela já fez e ainda faz tanta coisa ao mesmo tempo que, assim, só de pensar no tanto de coisa que ela faz, eu já tô aqui, ó, cansada. Como se você fizesse pouca coisa, né, amada? Aqui é a galera do corre, aqui só vem galera do corre. A nossa primeira convidada vai tocar num ponto muito sensível e muito importante, que é a nossa imagem. Até porque a gente sabe, é uma frase que é um clichê, mas uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E a nossa convidada vai mostrar isso pra gente na prática. E é lógico que isso depende do seu tipo de trabalho, da classe social, depende de uma porção de coisas. Mas a forma como a gente se apresenta pro mundo, ela diz muito mais sobre a gente do que a gente imagina. Isso é realidade. E a nossa convidada vai falar disso com vocês. Aí, pegando esse gancho, eu te pergunto, quem vê cara não vê coração? Eu tô temática aqui, ó. Eu tô toda de coraçãozinho, ó. Eu tenho coração até no meu brinquinho, gente. Eu tô muito amorzinho hoje. Olha, fofa. Mas eu acho que você pegou pesado, né? Porque, assim, pra ter uma resposta sobre isso, eu vou preferir esperar a nossa convidada. E ela vai responder se quem vê cara, vê coração. Aguardem, porque a nossa convidada vai botar pra quebrar. Vai ser um retorno triunfal, já está sendo, e com a nossa primeira convidada. Então, galera, pra fechar essa nossa conversa de hoje, vamos dar aqueles toques pra quem ainda não tá ligado, Tabata? Segue a gente no TikTok, no Instagram, o @não pode nem sai.
Porque se fosse ficar não pode nem sair de cima, né? Ia ficar muito grande. Então, pra facilitar a sua vida, não pode nem sair. No Instagram e no TikTok, lá rola conteúdo dos bastidores, rola spoiler, rola o que a gente faz. De vez em quando a gente dá uma repostada em algum babado, coloca ali umas historinhas, umas frases das seguidoras, pra vocês já saberem o que esperar. E além de mandar histórias, né? Você pode mandar a sua história pra gente poder dar um pitaco. Você também pode dar sugestão de tema. Ah, a gente quer que o próximo episódio, ou um próximo episódio, fale sobre isso aqui. Porque é uma coisa que tá acontecendo na sua vida naquele momento. Manda pra gente. Porque o que tá acontecendo na sua vida, com certeza tá acontecendo na vida de uma porção de gente. E pode ser muito incrível trazer pra nossa mesa aqui. E pra terminar esse nosso episódio, eu gostaria de dizer que a gente pode até ter sumido, mas voltou pra fazer barulho. E esse foi o retorno triunfal do nosso Não Pode e Nem Sai de Cima.